A graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém. Para mim é um privilégio retornar a esta igreja e ser um dos pregadores desta semana de oração. Quero agradecer a Mariana pelo convite. Eu me sinto muito honrado de alguma forma contribuir para o avanço do Evangelho. Irmãos, estamos estudando durante a semana, na verdade, o tema geral desta semana de oração é comunidades transformadas. E qual é o objetivo desta semana de oração? É nos preparar para o que vai acontecer no mês de junho, no Caleb. Mas também é incentivar a igreja a ser uma igreja missionária. Tendo isso em mente, eu quero trabalhar com vocês o tema Sua Cidade, Sua Missão. Sua cidade, a sua comunidade, ali é a sua missão. Se você já puder projetar, por favor. E antes de entrarmos no assunto, eu quero convidá-los a fecharem seus olhos e vamos pedir para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Oremos. Ao Deus único, toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, nesse momento queremos ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, Senhor. Perdoe os nossos pecados, pois são muitos. Não somos dignos, Senhor, nem de estar na Tua casa de oração. Mas, Senhor, por meio dos méritos do Teu Filho, queremos sair daqui, Senhor Deus, fortalecidos. Porque, Senhor, o que nos espera não será fácil. Satanás fará de tudo, Senhor, para atrapalhar a obra missionária. Por isso, Senhor, estamos aqui para sairmos cheios da presença do Teu Espírito. Fale conosco, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Se já puder projetar a palestra, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Esse é o texto base da nossa meditação nesta noite. Enquanto você procura, abra o seu coração para que o Espírito de Deus possa falar com você e assim você possa passar por uma transformação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vamos ler novamente este versículo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quando Paulo escreve a sua primeira epístola à igreja de Corinto, Paulo está lidando com um dos maiores problemas que não apenas assolou a igreja daquele tempo, como assola a igreja nos tempos atuais. É interessante que quando você estuda o capítulo 3 desta epístola, você percebe que dentro da igreja de Corinto havia divisões, havia intrigas, havia facções. Uns diziam que era o apóstolo Paulo, outros diziam que faziam parte do grupo de Pedro, outros diziam que faziam parte do grupo de Apolo, outros que se achavam mais santos diziam que era do time de Cristo. Então nesta igreja havia confusões. E quando Paulo escreve a sua epístola, ele quer tornar a sua igreja uma igreja unida. Por quê? Porque as divisões que ocorrem dentro da igreja podem atrapalhar o avanço do Evangelho. Quando há intriga, quando há fofoca,
quando há divisões, o Evangelho de Cristo é esclarecido. E a maldição de Deus está sobre a igreja. É por isso que Paulo ele vai dizer no decorrer do capítulo que chegará um dia em que todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus. E Deus julgará as nossas obras. A pergunta é: quais têm sido as tuas obras? Porque naquele grande dia, tudo será revelado. As intenções do coração serão reveladas. É por isso que Paulo vai dizer que quem dá o crescimento não foi o apóstolo Pedro, não foi Apolo. Quem dá o crescimento da igreja é Jesus. Jesus é aquele que faz crescer a igreja, expandir a igreja. É por isso que não pode haver facções dentro da igreja, divisões dentro da igreja. E aí Paulo chega para esta igreja e diz: por acaso vocês não sabem que vós sois o santuário do Espírito de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo parte do pressuposto que um adventista, um cristão sabe que este corpo não me pertence, que este corpo não me pertence, mas pertence ao Espírito de Deus. A tal ponto que o apóstolo Paulo vai fazer a comparação ao santuário do Antigo Testamento. E nós sabemos que o santuário do Antigo Testamento era dividido em 3 partes, em 3 compartimentos: o pátio, o santo lugar e o lugar santíssimo. E eu faço uma pergunta: entre esses 3 compartimentos, qual era o compartimento aonde a glória de Deus se manifestava? Era o lugar santíssimo. Em outras palavras, Paulo chega para a igreja de Corinto, Paulo chega para mim, para você e diz: olha, o teu corpo é tão sagrado a tal ponto que você nada mais é do que um terceiro compartimento do santuário, porque o teu corpo é a habitação do Espírito Santo. A tal ponto que Paulo vai dizer no versículo 17 que aquele que destrói o corpo, que é o santuário, o que vai acontecer, irmãos? O que é que vai acontecer, irmãos? Deus vai destruir. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é sagrado. Tendo isso em mente, eu quero responder uma pergunta. Porque o objetivo desse sermão é responder uma pergunta. E que pergunta é essa? Qual é o propósito da igreja no século XXI? Por que a igreja ainda não cumpriu a sua missão? Sabe por quê? Porque ainda ela não entendeu qual é o seu propósito. Porque se entendesse, não haveria necessidade de semanas de oração. Se a igreja entendesse qual é o seu propósito enquanto Jesus ainda não vem, não haveria necessidade de pregadores virem aqui à frente e fazerem apelos. Olha, igreja, vocês precisam fazer missões, vocês precisam pregar o Evangelho. E para nós entendermos qual é o propósito da igreja em pleno século XXI, eu tenho que responder uma outra pergunta: qual foi o propósito do santuário? Porque se eu quero entender como funciona a igreja e qual é o propósito da igreja existir, eu tenho que voltar para o Antigo Testamento. Porque é no Antigo Testamento que você percebe a igreja sendo esquematizada por meio do santuário. E quando você estuda, principalmente a passagem de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, o próprio Deus dizendo a Moisés, o próprio Deus vai dizer o seguinte: e farão
um santuário para mim, e eu habitarei no meio. Porque houve a necessidade de Cristo chegar para Moisés e dizer assim: Moisés, construa um santuário, porque o meu desejo é habitar no meio do povo. Sabe por quê? Porque quando você vai para Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20, você percebe uma das maiores manifestações de Deus ao povo de Israel, onde Deus aparece no Monte Sinai e pronuncia a sua lei. A Bíblia diz que quando o povo de Israel ouviu a voz do Senhor, o povo de Israel passou a ter um sentimento de medo, a tal ponto que o povo de Israel se aproximou de Moisés e eles disseram: Moisés, fale você com ele, fale você com Deus. Nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque se nós continuarmos ouvindo a voz de Deus, nós vamos morrer. Nós não iremos suportar. E aí Deus diz o seguinte, lá em Êxodo capítulo 24: já que eles não querem ouvir a minha voz, então Moisés, sobe ao monte, e eu te darei as tábuas de pedra. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte. E ele passa quantos dias no monte Sinai? 40 dias. E enquanto Moisés está recebendo as instruções de Deus, o que o povo de Israel fez durante esses 40 dias? Construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E a Bíblia diz que quando Moisés desce daquele monte e vendo tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor, Moisés pega as tábuas que ele havia recebido do próprio Deus e lança no chão, dizendo para o povo de Israel: vocês quebraram a aliança. Vocês são tão ímpios, vocês são tão maus, porque Deus havia feito uma aliança com vocês, mas foram vocês que quebraram. E aí Moisés teve que purificar o povo, teve que subir novamente o Monte Sinai, e ele passa mais um tempo no Monte Sinai, e é nesse período que Moisés pede para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Por que Moisés clamou pela presença de Deus? Porque Deus havia dito a Moisés: eu não vou com este povo, a minha presença não vai com vocês. E Moisés clama a Deus, e Deus diz o seguinte: Moisés, por causa do teu clamor, eu vou acompanhar este povo. Aí Moisés diz: Senhor, já que a tua presença vai conosco, então me permita ver a tua glória, permita-me contemplar a tua face. Aí Deus diz para Moisés: olha, Moisés, ninguém, nenhum mortal viu o meu rosto, porque se eu revelar o meu rosto, você vai morrer. Ninguém conseguiu ver o meu rosto e ter permanecido de pé, mas olhe para aquela festa, a minha glória vai passar diante de ti, e você vai me ver de costas. A Bíblia diz que quando a glória de Deus passou, a glória foi tão intensa que Moisés caiu como morto. E Moisés passou a glorificar a Deus. E aí Moisés, passando por essa experiência, Deus diz para Moisés: Moisés, agora você entende do porquê muitas vezes eu não me apareço de uma forma completa, mas construa um tabernáculo, construa um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero, mesmo vocês sendo maus, mesmo vocês quebrando a aliança, mas o meu desejo é me relacionar com vocês.
Irmãos, o santuário era o resumo do plano da redenção. Se você quisesse entender o objetivo do Messias vir a esta terra, você tinha que olhar para o santuário. Porque o santuário, por si só, já era uma mensagem. E que mensagem? Que o homem é pecador, o homem merecia a morte, mas o inocente tomou o lugar do culpado. A tal ponto que o povo, principalmente aqueles que cometiam pecado, tanto pela parte da manhã quanto pela parte da tarde, tinham que comparecer no santuário. E eles levavam um animal e se apresentavam diante do sumo sacerdote. Diante do sacerdote. O sacerdote trazia o cutelo. E não era o sacerdote que sacrificava, era o pecador que sacrificava o animal. Mas a Bíblia diz que chegando à plenitude dos tempos, Jesus cumpriu toda a profecia. O cordeiro apontava para Jesus. João 1,29. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado. Jesus naquela cruz pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Tudo que havia no santuário, todas as festas apontavam para Jesus. Porque tudo aquilo era sombra, Ele era a realidade. Agora, nós não precisamos sacrificar animais. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos libertar do pecado, para nos garantir a salvação eterna. Então não precisa você sair da sua casa, se direcionar a este lugar, trazendo um animal para sacrificá-lo, porque Cristo cumpriu esta profecia. Mas a pergunta fica, já que não há necessidade de sacrifício de animais, e tudo que havia no santuário apontava para Cristo, então qual é o propósito da igreja? Do Novo Testamento para cá. Já que no Antigo Testamento o propósito do santuário era nos apontar para Cristo, e agora qual é o propósito desta igreja? Já que não há necessidade de um sacrifício, não há necessidade de eu participar de festas judaicas que apontavam para o Messias. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, você encontra o primeiro propósito da igreja. E disse-lhes, palavras de Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, qual é o propósito desta igreja no século XXI? Qual é o propósito da igreja central de ABBC enquanto Jesus ainda não vem? Pregar o Evangelho a toda criatura. E quando você prega o Evangelho, há dois tipos de respostas. Primeira resposta está no versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas também há uma segunda resposta quando o Evangelho é pregado. Quem não crer será condenado. Jesus chega para os discípulos e diz: olha, vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Ou seja, o Evangelho não está destinado a um grupo, a uma etnia, a uma raça, a uma classe social. Não. O Evangelho está destinado a todas as pessoas.
a tal ponto que você encontra isso na primeira mensagem angélica. A Bíblia diz o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, irmãos, qual é o propósito da igreja? Pregar o Evangelho, pregar as boas novas da salvação. É olhar para pecadores e dizer: olha, há 4.000 anos atrás, o Messias veio a este mundo, morreu numa cruz, no terceiro dia ressuscitou e foi levado aos céus, está diante do Pai intercedendo por nós, e que um dia há de vir para julgar vivos e mortos. Qual será a tua decisão? Esta é a mensagem que esta igreja precisa pregar. Quando você vai para Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus falando para os seus discípulos, que estavam representando naquele momento a igreja, Jesus vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Uma coisa é eu pregar o Evangelho, outra coisa é eu fazer discípulos. Você sabe o que é fazer discípulos? Durante este período, este tempo, você já fez discípulos? Pegue todos os anos de adventícia que você tem, você já fez discípulos? O que é fazer discípulos? É totalmente diferente do que pregar. O que eu estou fazendo aqui é pregar. Discipulado é quando você acompanha aquela pessoa, é quando você instrui aquela pessoa, é quando você está disponível todos os dias para aquela pessoa, para auxiliar nas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Quer aprender a fazer discípulo? Estude a vida do Mestre. Jesus passou 3 anos e meio ensinando os discípulos por meio de parábolas e por meio do exemplo. Jesus nunca cobrou algo dos seus discípulos que ele mesmo não tenha feito. Quando lá em João capítulo 13, Jesus, olhando para os discípulos, ele vai dizer: olha, novo mandamento vos dou, amem, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Para ele fazer tal pedido, é porque ele precisou colocar isso em prática no seu ministério. E aí, quando você vai para o Evangelho de Mateus, principalmente um dos maiores milagres que Cristo já fez nessa terra, que foi a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Quando você estuda toda a narrativa, você percebe que Jesus, ele não era obrigado a atender as necessidades daquele povo. Porque a Bíblia diz que chega para Jesus uma notícia totalmente triste, aterrorizante. Seu primo João Batista morreu. E quem mandou matar o seu primo foi o rei Herodes, junto com a sua esposa. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu essa notícia, ele chamou os discípulos e disse: olha, vamos para outra margem. Por quê, irmãos? Porque Jesus queria ficar só. Ele queria passar pelo processo de luto, porque ele havia perdido o seu primo, a pessoa que ele amava. E a Bíblia diz que
que quando Jesus atravessou a outra margem, a Bíblia informa que a multidão se aproximou. E quando Jesus olha para aquela multidão, a Bíblia diz que o seu coração se comoveu. Ele sentiu compaixão daquele povo. Porque havia naquela multidão muitas pessoas enfermas, aprisionadas por doenças, aprisionadas por demônios. Sabe o que Jesus fez? Ele deixou a sua dor de lado e ele foi atender às necessidades das pessoas. Você teria essa coragem de deixar um pouco a sua dor de lado, as suas necessidades de lado, em prol do seu próximo? Em prol daquelas pessoas que vão te crucificar, que vão te odiar, porque Jesus sabia que aquela multidão que seria beneficiada pelos seus milagres, no momento em que ele mais precisaria daquela multidão, aquela multidão iria dizer: crucifica-o, crucifica-o. Você teria essa coragem? Isso é fazer discípulos. É quando você não procura os seus próprios interesses, mas sempre coloca o outro acima dos seus interesses. Isto é fazer discípulo. Quando você vai para Atos, capítulo 1, versículo 8, passa para mim, por favor. Acho que está gravado no slide. Atos, capítulo 1, versículo 8. O mesmo Cristo chega para a sua igreja e diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Volta. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins. Muitas vezes nós lemos esse texto e dizemos: olha, nós precisamos ser testemunhas de Jesus, precisamos levar o Evangelho. Irmãos, jovens, sabe o que quer dizer esta palavra testemunhas no grego? Na língua original, na língua que Jesus falava? Sabe o que quer dizer? Mártir. Jesus chega para os seus discípulos, ele diz: olha, vocês receberão poder, porque o Espírito irá descer sobre vocês, e vocês serão os meus mártires. Vocês não apenas terão que pregar o Evangelho apenas por palavras, mas vocês terão que dar a vida, se possível, por amor ao Evangelho. A pergunta é: quantos aqui estão dispostos a cumprirem este propósito de serem mártires por amor a Cristo, a darem suas vidas por causa do Evangelho, a servir de escárnio? Jesus chega para os discípulos e diz: olha, vocês serão meus mártires. Pedro, você terá que ser um mártir por amor ao meu Evangelho. E quando Pedro, já idoso, foi levado diante de Nero, e Nero disse: olha, negue o teu Deus, negue o teu Cristo. Pedro olha para Nero e diz: olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Queres fazer um favor para mim? Me crucifique de cabeça para baixo. Paulo, enquanto estava sendo levado para o seu lugar de execução, onde ele seria decapitado, a Bíblia diz que quando ele estava sendo levado, de acordo com a tradição, ele pronuncia essas palavras: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, na qual o seu reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida.
Quantos jovens estariam dispostos diante do seu professor de faculdade, diante dos magistrados, dizer o seguinte: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, qual foi o propósito? Qual é o propósito da igreja em pleno século XXI? Pregar o Evangelho, fazer discípulos e serem mártires por amor ao Evangelho. Esse é o propósito da igreja. É dar a vida por aquilo que tem. E aí, você está disposto? Porque, irmãos, jovens, não está longe, mas chegará um dia em que os nossos sermões terão que ser mudados. E sabe qual vai ser o apelo que será feito? Quantos estão dispostos a perderem seus bens, a perderem suas propriedades, a serem torturados? Pai, você está disposto a ver seu filho sendo torturado na sua frente? Filho, você está disposto a ver o seu pai sendo torturado na sua frente e os soldados chegarem para você e dizer: nega Jesus, ou nós ainda queremos, ou nós ainda vamos continuar torturando o teu pai? Mas enquanto esse dia não chega, nós somos chamados para levar o Evangelho. E quando nós tratamos da igreja, a igreja ela é composta por ministérios. E quais são os objetivos de haver os ministérios dentro da igreja? Beneficiar apenas os membros da igreja? Esse é o objetivo dos ministérios da igreja, dos cargos dentro da igreja? É beneficiar apenas aqueles que fazem parte deste lugar? Ou beneficiar também aqueles que estão lá fora? Que ministério é esse daqui? Passa para mim que eu gosto que está acontecendo alguma coisa que não está passando. Antes, Atos dos Apóstolos, página 9, corroborando tudo aquilo que nós havíamos dito, Ellen White vai dizer: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir. Sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Então, o objetivo da igreja nada mais é do que ser um instrumento. Eu faço a pergunta: que ministério é esse daqui, irmãos? É o ministério? Para que serve esse ministério? Para beneficiar apenas os jovens que estão dentro da igreja? O objetivo desse ministério é alcançar jovens que nesse momento estão presos, que estão atrás das grades, que cometeram delitos graves. Você teria coragem de chegar diante de um criminoso que você sabe que ele acabou violando uma criança e você chegar para essa pessoa e dizer assim: olha, Jesus te ama e Ele quer te salvar? Você teria essa coragem? Você teria coragem de levar o Evangelho para essas pessoas, para esses jovens que mataram, esquartejaram, que roubaram? Esse é o objetivo do Ministério Jovem, é levar o Evangelho aos jovens que jamais colocariam os pés nessa igreja. Mas também trabalhar com os jovens que estão nesse momento entregues às drogas. Jovens que são viciados no álcool, na cocaína, na maconha, no crack. É ir até esses jovens, sentar com eles, abrir a palavra de Deus e falar do Evangelho. E aí? Será que o nosso ministério, o Ministério Jovem, seja local ou seja no âmbito mundial,
Será que ele tem cumprido o Evangelho? Será que ele tem levado o Evangelho a esse grupo de pessoas? A esse grupo de pessoas? Esse aqui já é um ministério muito conhecido da igreja. É o ministério da raça. Qual é o propósito do ministério da raça? É apenas olhar para as necessidades dos irmãos que estão dentro da igreja? É alcançar esse grupo de pessoas. Irmãos, e eu não estou me referindo, irmãos, você chegar até essas pessoas e dar dinheiro, dar uma cesta básica. Mas você chegar com essas pessoas, se assentar do lado delas, sentar do lado delas, abraçá-las e dizer que você o ama. Você já experimentou sentar do lado de um mendigo, conversar com ele e você estando todo cheiroso, todo arrumadinho, todo limpinho, você abraçá-lo? Você já passou por essa experiência? Porque muitas vezes nós achamos que essas pessoas sentem necessidade de um alimento, mas eles sentem necessidade de afeto, carinho, sentirem-se acolhidos. Irmãos, será que se um mendigo entrasse por aquela porta, se coloque, você que está lá na porta para recepcionar, você iria recepcioná-lo da mesma forma como você recepcionou os irmãos? Pegando na mão, abraçando essa pessoa, dizendo: seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Também, irmãos, quantas pessoas neste exato momento não têm o que comer? Quantas crianças hoje vão dormir com fome, sem colocar nada na boca, sem satisfazer a sua fome? E muitas vezes nós estamos preocupados com aqueles que estão dentro da igreja e estamos esquecendo dos de fora. E esse ministério aqui é o ministério da mulher. E qual é o objetivo do ministério da mulher? É trabalhar com as mulheres. Ok, lindo, maravilhoso. Mas será que é apenas isso? Trabalhar com as mulheres da igreja? Será que o ministério da mulher se reuniu para ir até essas mulheres que se prostituem por um pedaço de pão? Se aproximaram delas, abraçaram essas mulheres e disseram que elas são amadas por Deus? Que Deus veio a este mundo para tirá-las daquela condição? Será que, agora para as mulheres, será que você tiraria o dinheiro do seu bolso e pagaria essas mulheres e tiraria essas mulheres daquele lugar para trazer para dentro da igreja? Um dia eu vi um vídeo louvável de uma denominação que não tem a verdade. Sabe o que eles fizeram? Os irmãos tiraram o dinheiro do seu próprio bolso e pagaram essas mulheres. E trouxeram essas mulheres para dentro da igreja. Deram banho, deram roupas, deram alimentos, seja um alimento físico, seja um alimento espiritual. Sabe o que elas disseram? Nunca uma igreja se importou tanto conosco como essa igreja. Irmãos, muitas vezes nós estamos focados apenas na teoria. E o Evangelho
está muito além do que aquilo que nós imaginamos. Irmãos, é muito fácil eu estar envolvido nas programações da igreja. É muito fácil. Outra coisa é quando eu deixo o meu conforto de lado e vou até as pessoas que necessitam do Evangelho. Porque você acha que essas mulheres, que os jovens, eles vão colocar os pés dentro da igreja? Você acha que esse grupo de pessoas teria coragem de colocar os pés dentro da igreja? Não. Há suas exceções, há, mas esse grupo de pessoas jamais colocariam os pés dentro da igreja, sabe por quê? Porque eles dizem que há muitos cristãos que são preconceituosos. Cristãos que olham como se aquela pessoa fosse um demônio em pessoa. Irmãos, isso é sério. É muito sério. E quando eu coloco essas situações, eu estou falando para mim, porque esse sermão me confortou. Porque, irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Para mim não é fácil. Eu, tanto arrumado, tanto com meu pé, com a minha roupa, bem cheirosa, perfeitinha, passada. E aí ver uma pessoa que está suja e abraçada. Para mim é difícil. Eu tenho orado para Deus, Senhor, me ajude, Senhor. E eu tenho lutado, eu já passei por experiências de estar bem arrumado, ver um mendigo e não apenas ajudá-lo com isso aqui, mas também sentar com ele e abraçá-lo. Irmãos, este é o propósito da igreja. O propósito da igreja, primeiro, é glorificar o nome de Deus. Você sabe o que é dar glória a Deus? Porque muitas vezes nós achamos que dar glória a Deus é aquilo que nós lemos no Evangelho, que sempre no final de um louvor, ou no final de uma oração, ou no final de um sermão, a pessoa diz, glória a Deus. E não é isso que a Bíblia quer dizer. Eu não terei tempo para me aprofundar, mas sabe o que é dar glória a Deus? Está atrelado ao caráter. Em outras palavras, o povo de Deus, por meio do seu caráter, precisa glorificar o nome de Deus. A igreja precisa pregar o Evangelho. Terceiro, a igreja precisa servir o mundo. E aí eu enfatizo as palavras de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Se o Filho do Homem veio a este mundo não para ser servido, mas para servir, então qual deve ser o nosso comportamento, irmãos? Servir. É ser servo. Paulo vai dizer, não procure seus próprios interesses, mas coloque o interesse do seu próximo acima do seu. Irmãos, nós estamos tendo a mesma síndrome, a síndrome do judeu, o tempo inteiro. Nós estamos focados em nós mesmos e estamos esquecendo do próximo. Nós temos levantado muros, temos levantado barreiras. E é por isso que muitas pessoas não têm vindo à igreja. Muitas pessoas não têm aceitado o Evangelho. Por quê? Porque nós temos construído muros. É por isso que eu achei muito interessante
esse pensamento. As paredes da igreja têm sido um impedimento para a pregação do Evangelho, pois estamos focados em nós mesmos e esquecidos da nossa comunidade. Eu não poderia encerrar esse sermão sem antes fazer um apelo ao meu e ao seu coração. Que apelo é esse? Entregue a tua vida ao Senhor, porque Ele conta com você. Ele quer usar você como instrumento nas suas mãos. Não éramos dignos desse chamado, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, chega até nós e nos oferece o privilégio, nos dá o privilégio de pregar o Evangelho. Saulo, que era o perseguidor da igreja, a Bíblia diz que quando ele estava em um estalagem cego, enquanto ele estava clamando a Deus, Deus aparece para Ananias e diz: Ananias, levante-se, vai até Saulo e impõe as mãos sobre ele. E aí, a Bíblia diz que Ananias ficou e disse: Senhor, tenho ouvido muito acerca desse homem, os males que ele tem causado. Aí Jesus olha para Ananias e diz o seguinte: Ananias, pois ele tem sido um vaso escolhido por mim, para levar o Evangelho aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Por isso que Deus conta comigo e com você para a proclamação do Evangelho da cruz. Eu quero aproveitar esse momento também para fazer um apelo. A igreja aqui já sabe que eu faço parte do Ministério Carcerário, onde todos os sábados, às 2 horas da tarde, nós saímos das nossas casas e vamos até os jovens menores infratores. Irmãos, nosso ministério está para falir. O nosso ministério está para acabar. Sabe por quê? Porque ninguém quer ir. Ninguém se disponibiliza para ir. E quantos testemunhos eu tenho de jovens presos que estavam escravizados por Satanás, que quando tiveram contato com o Evangelho, eles se renderam aos pés de Jesus. Irmãos, eu já encontrei jovens ex-adventistas presos, jovens que eram desbravadores. Eu me lembro que eu estava ensinando para uns 5 jovens, e aí de repente um me interrompeu e disse: olha, você faz parte da igreja que tinha certo dia? Eu disse sim. Aí esse jovem disse: olha, eu já fui um adventista, eu já fui um desbravador. Assim como você, eu já preguei a palavra, eu já dei estudos bíblicos, eu já fui palestrante no mês de julho, que era onde o Caleb está aí comigo. Eu já levei muitas almas para os pés de Jesus, mas eu deixei de ser vencido pela carne, e hoje eu estou aqui. Qual é o apelo desta noite? Se você sentiu no coração o desejo de fazer parte deste ministério, no final, fale comigo, que eu irei pegar o seu contato, os seus dados, para que você venha passar por essa experiência de levar o Evangelho para menores infratores, para aqueles que são odiados por essa sociedade. Mas o outro apelo que eu faço a você é: seja um missionário. Se importe com essas pessoas que eu apresentei a vocês. Chore por essas almas.
Chore por aqueles que ainda são escravos por Satanás. Se esse for o teu desejo, de dizer assim como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu não quero apenas cumprir um requisito proposto pela MTA. Eu não quero levar o teu evangelho porque meu pai manda, porque a igreja manda. Não, eu quero pregar o evangelho por amor àquilo que teu filho fez na cruz por mim. Se esse for o teu desejo, eu quero cantar juntamente com vocês a música Maria. Porque esta música, ela proclama, ela nos apresenta a mensagem que este mundo precisa ouvir. As 3 mensagens angélicas: temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Caiu a grande Babilônia, e aqueles que têm a marca da besta e a sua imagem, e receberam na fronte ou sobre a mão, estes beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Se esse for o teu desejo de fazer parte daqueles que proclamarão as 3 mensagens angélicas no poder do Espírito Santo, eu quero convidá-lo a você se colocar de pé, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.